E o que é importante a gente saber? Mais ou menos lá pelo século XVIII, vão começar a se acentuar cada vez mais essas divergências territoriais aqui entre Portugal e Espanha. Então, o nosso próximo passo a entender, ponto bem importante, é essa disputa territorial entre Espanha e Portugal, por como nós já comentamos. A capitania de Santana era uma capitania bastante divergente, até porque, cara, esse mapinha aqui onde a gente está acostumado a ver o Tratado de Tordesilhas é uma versão portuguesa do tratado. Se a gente for olhar versões espanholas, o tratado ele era empurrado muito mais para leste, para dar a entender que os espanhóis tinham mais área, que os espanhóis tinham um domínio maior de território. Então, o Tratado de Tordesilhas, conforme o interesse de Portugal ou de Espanha, ele ia se movendo para leste ou para oeste. Só que agora o que é legal a gente saber? Que essas divergências aqui, cara, elas aconteceram muito por conta dessa disputa territorial e acabou que a quem povoava a região aqui de Santa Catarina teve que tomar atitudes para defender a nossa região, defender o nosso litoral. E para fazer a defesa, foram formadas capitanias, foram formadas ideias de organização para a defesa, se formando fortes militares também. Então, cara, é aqui que aparece a figura do Brigadeiro Silva Paz, que vai ser o primeiro governante de Santa Catarina, o primeiro cara de fato gerir o estado, gerir o que hoje é o estado de Santa Catarina, né? Gerir essa região visando a sua proteção, visando não perder o território para os espanhóis. E é aí que entra a construção de fortes, principalmente na ilha de Santa Catarina. Principalmente, cara, onde hoje é Florianópolis. Vocês podem perceber que Florianópolis tem um sistema de fortalezas triangular, que ela é formada no norte, na entrada norte da ilha, em uma linha reta assim, e existe um forte também mais ou menos ali na altura da Ponte Hercílio Luz, embaixo da Ponte Hercílio Luz. Tá, Dudu, e na parte sul não foi construída nenhuma fortaleza, nenhuma fortificação para proteção? Cara, na verdade, a proteção da entrada na parte sul é o próprio mar. Tanto é que uma das praias ali na ilha de Santa Catarina, mais ao sul, é a praia de Naufragados, né? Por que praia de Naufragados? Porque ali o que passa não conseguia chegar até o centro da ilha, digamos assim. O próprio nome já é bem sugestivo. Então, a maior proteção era pela região norte da ilha de Santa Catarina. Tá, Dudu, e essa proteção aqui, ela foi efetiva? Essa proteção, ela deu certo? Em partes, cara. Durante um tempo até deu, mas não foi o suficiente para conseguir manter toda aquela região. Aí imaginem o seguinte, a gente precisa, além de defender o território, não há nada melhor para proteger um território do que ocupar, do que povoar. É aí que os portugueses começam a missão de povoamento maciço do litoral catarinense a partir da imigração de açorianos. Lembra lá da ilha, o arquipélago dos Açores, aquelas ilhas portuguesas, que tinham dois problemas, cara. Havia um volume populacional muito grande na Ilha dos Açores, no arquipélago de Ilha dos Açores. Então, por consequência disso, os açorianos também vinham sofrendo com problemas naturais. Então, era uma boa, unir o útil ao agradável, essa imigração em direção a Santa Catarina, a região litorânea de Santa Catarina. Os açorianos chegam, passam a viver nessa região litorânea, inclusive até muitos desses açorianos não ficaram só em Santa Catarina. A gente lembra bastante sempre do povoamento açoriano de Santa Catarina, mas ele chegou até mais regiões, até a região de Porto Alegre, encontram alguns açorianos também. Esse é um ponto importante para a gente destacar. Agora, cara, essa ideia de proteção territorial, a construção das fortalezas não foi o suficiente para poder manter o território de Santa Catarina protegido. Como a gente sabe, vocês não liguem que eu tô com uma rinite meio pesada, hein? Daqui a pouco vai surgir um espirro aqui, ó. Segurem a caixa de som aí, o fone de ouvido de vocês, que daqui a pouco vem um espirro meio forte. Mas aí, cara, o que nos interessa agora? Essas fortalezas que foram construídas no norte da ilha de Santa Catarina, elas acabaram fracassando na defesa territorial, o que permitiu com que os espanhóis
conseguissem adentrar o território da ilha de Santa Catarina, conseguissem tomar o território da ilha de Santa Catarina. Então, na prática, no ano de 1777, acontece a invasão da Espanha nesse território que era português. Só que, saibam de uma coisa, esse território aqui, essa invasão, ela aconteceu por quê, Dudu? Qual que é o motivo da invasão? Cara, na verdade ela não aconteceu do nada. Não é porque os espanhóis estavam a fim de invadir que eles invadiram. Sim. Eu avisei que ia vir logo logo um espirro. Mas qual era a intenção dos espanhóis? Em que contexto está envolvida essa invasão aqui? Preste bem atenção, cara. Eu vou apagar o quadro aqui rapidinho. Espero que já tenha dado tempo de anotar esses itens aqui. A gente vai entender um pouquinho em qual contexto estão inseridas essas invasões aí no litoral catarinense, na ilha de Santa Catarina. Bom, cara, primeiro fator que é importante a gente saber é voltar um pouquinho no tempo e lembrar que no ano de 1750 houve um novo acordo territorial entre Portugal e Espanha, ou seja, já não valia mais o Tratado de Tordesilhas a partir desse ano. Esse novo acordo territorial passou a se chamar Tratado de Madrid. E aí, qual foi o lance do Tratado de Madrid? Foi uma separação de territórios, uma separação de terras entre Portugal e Espanha, e dentre essa separação de terras ocorreu um problema. Houve um acordo para troca, para, digamos assim, uma desmobilização territorial, em que os 7 povos das Missões, que é a região oeste do Rio Grande do Sul, deveria ser desocupada pelos espanhóis, enquanto a colônia do Sacramento, que é a região sul do Uruguai, deveria ser desocupada pelos portugueses. E isso não deu certo, cara. No fim das contas, nem os espanhóis desocuparam os 7 povos das Missões, nem os portugueses desocuparam a colônia do Sacramento. Para conseguir barganhar com os portugueses a colônia do Sacramento, acaba que em 1777 os espanhóis fazem a invasão da ilha de Santa Catarina. Para que ocorreu essa invasão? Para oferecer uma troca. Bom, querem recuperar a ilha de Santa Catarina? Recuperem. Mas a troca vai ser: nós entregamos a ilha de Santa Catarina e vocês nos devolvem a colônia do Sacramento, essa região sul do Uruguai. E é isso que foi acordado nesse próximo tratado de 1777, chamado Tratado de Santo Ildefonso. Qual foi o Tratado de Santo Ildefonso? Foi exatamente isso. Espanhóis saem da ilha de Santa Catarina, portugueses retornam ao território e liberam para os espanhóis a colônia do Sacramento, o sul lá da região do Uruguai. Entendido isso, cara, entendido esse primeiro ponto, agora a gente já consegue perceber que houve um grande problema, um grande entrave territorial que envolvem esses dois acordos aqui. O mais cobrado para a gente, o mais cobrado aqui em Santa Catarina, sem sombra de dúvidas, é esse, ó, Tratado de Santo Ildefonso. Mas é interessante que a gente lembre também do anterior, que é o Tratado de Madrid, que tem a ver com esse contexto. Isso aqui não aconteceu do nada, isso aqui está inserido num contexto, num apanhado geral aí. Fechado?